A riqueza não é um dom de nascença, mas uma conquista. Essa ideia se fixou na mente de Nicholas Dubrovin aos 11 anos, quando encontrou um livro desgastado sobre sucesso financeiro abandonado em um banco de praça. As palavras pareciam gravadas a fogo em sua memória, tão profundas quanto as queimaduras do sol de verão em seus ombros salpicados de sardas. Em Chernomorsk o calor era implacável, o asfalto da orla derretia sob os pés, e as sombras escassas se transformavam em refúgio para os turistas exaustos. Mas Nicholas não buscava abrigo. Magro, vestido em uma camiseta desbotada da marca Adidas e um short surrado, ele ficava justamente onde o sol castigava mais, no meio do fluxo de veranistas. Cerejas. Cerejas doces. Sua voz, surpreendentemente clara para um garoto de 13 anos, cortava o barulho das ondas. Direto do pé, colhidas hoje de manhã. Sobre uma mesinha dobrável, caixas plásticas exibiam frutas grandes, de um vermelho escuro quase negro, brilhantes como pedras preciosas. Uma mulher de corpo cheio, envolta em um maiô floral e um pareô, parou para observar. Quanto está o quilo? Perguntou, desconfiada. 300, respondeu Nicholas, sem hesitar. Experimente uma. Não vai se arrepender. Ela mordeu uma cereja e seus olhos se arregalaram de surpresa. Nossa, como é doce! Me dá meio quilo. Nicholas pesou as frutas com precisão em uma balancinha pequena, ensacou e guardou o dinheiro em uma bolsa de cintura já bem usada. Não sorria para os clientes. Não via necessidade, o produto falava por si. Se alguém o tivesse seguido até casa após o trabalho, teria visto que ele não rumava para os prédios do centro, mas para um labirinto de ruas estreitas na parte antiga da cidade, onde casas baixas se escondiam entre pomares. Ali, atrás de um muro verde desbotado, ficava seu primeiro escritório, uma varandinha minúscula onde, todas as manhãs, garotos da vizinhança apareciam com suas colheitas. De novo só 50 pelo balde, Nicholas? Reclamou Sasha Velitchka, um menino sardento com joelhos cheios de arranhões, colocando um balde de damascos à frente dele. Minha mãe vende no mercado por 200. Sua mãe passa o dia inteiro sob o sol, retrucou Nicholas, contando as moedas sem levantar os olhos. Você ganha 50 em 10 minutos. Não quer? Não traga. Sasha resmungava, chutava o chão, mas acabava pegando dinheiro, como todos os outros. Ao final do primeiro mês de verão, Nicholas já comprava frutas de 12 crianças da região, a quem chamava de fornecedores com a seriedade de um executivo. Nicholas, por que não brinca com os outros meninos? Sua mãe, uma mulher frágil de olhar cansado, perguntava enquanto lavava roupa no quintal, lançando olhares furtivos para o filho que organizava caixas de frutas. Podia jogar futebol ou ir nadar no mar. Futebol não dá retorno, respondia ele, sem parar o trabalho. E o mar, menos ainda. Não mencionava que já havia juntado quase 30 mil rublos. Temia que ela tentasse dissuadi-lo, dizendo que criança não deveria ter tanto dinheiro, que seria melhor guardar em algum lugar seguro. Para Nicholas, porém, o dinheiro devia estar apenas em suas mãos e de mais ninguém. O pai, marinheiro de navio cargueiro, aparecia em casa raras vezes depois de meses no mar. Alto, com a pele curtida pelo sal e as mãos ásperas, trazia conchas exóticas e doces estrangeiros, que Nicholas trocava imediatamente com os colegas por itens úteis, uma calculadora nova ou um livro sobre economia. Por que não brinca de navinhos? Ria o pai, observando o filho anotar receitas e despesas em um caderno pautado. Na sua idade, eu só sonhava com o mar. No mar só tem peixe e sal, pai, respondia Nicholas sério. Dinheiro não. O pai ria mais alto, bagunçava seus cabelos, mas no fundo se orgulhava daquela determinação precoce. Aos 15 anos, Nicholas deixou de lado a venda sazonal de frutas e passou a negociar bijuterias baratas e souvenirs comprados no atacado em cidades vizinhas. Na escola tirava notas apenas suficientes para não reprovar. Excelia em matemática, ia bem em russo e inglês, e ignorava o resto. História sobre o passado, dizia aos colegas que tentavam copiar suas respostas de geometria. Dinheiro é sobre o futuro. Quando a professora de literatura perguntou à classe qual havia sido o erro de Raskolnikov em Crime e Castigo, Nicholas, que geralmente se mantinha calado, levantou a mão de repente. Ele escolheu um modelo de negócio ruim. Matar a velha era um risco alto para um lucro mínimo. Não compensava. A sala explodiu em risos e a professora empalideceu. Depois da aula, tentou falar sobre moral e valores, mas Nicholas olhava para o relógio, impaciente. Sua cabeça já estava ocupada com os números da próxima transação. Ao terminar o ensino médio, seu objetivo estava cumprido. Um computador, não um brinquedo mas uma ferramenta, ocupava sua mesa.
Passava noites estudando contabilidade, marketing e técnicas de vendas. No último dia de aula, enquanto os colegas discutiam vestibulares e universidades de prestígio, Nicholas permanecia sentado no parapeito do corredor, observando o mar infinito que atraía os outros, mas não a ele. Para onde vai prestar vestibular, Dubrovin? Perguntou Machin, o melhor aluno da turma. Não vou prestar, deu de ombros Nicholas. Vou abrir meu próprio negócio. Sem diploma. Machin arqueou as sobrancelhas, cético. Como vai competir sem estudo? Nicholas virou-se, e havia algo em seu olhar que fez Machin recuar meio passo. Meus resultados vão falar por mim, e eles não perguntam por diplomas. Não foi ao baile de formatura. Enquanto os colegas dançavam e sonhavam com o futuro, ele estava em seu quarto, espalhando sobre a mesa o plano de seu primeiro empreendimento sério. Sob a luz da lâmpada, moedas e notas, cada centavo economizado ao longo dos anos, brilhavam como sementes cheias de potencial, prontas para germinar. Sua mãe entrou silenciosamente e suspirou ao ver o filho curvado sobre os papéis. Nicholas, que tal fazer uma faculdade? Ao menos à distância? Ele levantou o rosto. À luz amarelada, seus traços pareciam mais velhos, como se os anos de infância que pulou, dedicando-se aos negócios, tivessem deixado marcas invisíveis. Tempo é o recurso mais valioso, mãe. Não vou desperdiçá-lo. Ela quis argumentar, mas se calou. Seu olhar teimoso e determinado dizia que a decisão era irrevogável. Fechou a porta com cuidado, deixando sozinho com os números e os planos. 98.420 rublos. Não era uma fortuna, mas o suficiente para dar o primeiro passo. Essa certeza o enchia de uma satisfação quietas, não de euforia, mas de uma confiança tranquila de quem sabe exatamente para onde está indo. O galpão velho na periferia de Chernomor cheirava a maçãs do ano passado e a possibilidade. Nicholas passou a mão pela parede áspera, a primeira coisa que era verdadeiramente sua. Aqueles 98.000 rublos haviam se transformado em paredes de concreto, um teto de zinco e uma placa pintada à mão. Atacadão Sul, letras tremidas que marcavam o início de algo maior. As letras saíram tortas, mas isso não tinha importância. O que importava eram os números no caderno onde ele calculava os lucros futuros. Os primeiros meses pareciam confirmar tudo em que acreditara desde a infância. Os agricultores das redondezas, que no início olhavam com desconfiança para aquele garoto de 18 anos, aos poucos passaram a vê-lo como um dos seus. Ele pagava em dia, não pechinchava até a última moeda como os atravessadores do mercado, e acima de tudo, sabia ouvir. Os velhos lhe contavam sobre variedades de cerejas, segredos para cultivar damascos especialmente doces, e ele guardava cada palavra, entendendo que aquelas informações eram uma moeda mais valiosa que o dinheiro, eram o capital invisível do negócio. Tu não és como esses citadinos, Nicolau, dizia-lhe o velho Mikhail, que fornecia as melhores uvas da região. Tu és da terra, e por isso a terra se inclina para ti. Nicholas apenas assentia, sem confessar que sua ligação com a terra não vinha do amor pela lavoura, mas dos números na calculadora. Mas o velho não precisava saber disso. Aos 19 anos, seu depósito havia dobrado de tamanho. Prateleiras de madeira se estendiam até o teto, abarrotadas de caixas com frutas e legumes frescos. O Atacadão Sul abastecia cafés, restaurantes e pequenas mercearias em toda a cidade. Sua mãe aparecia de vez em quando, primeiro com cautela, depois com orgulho, percorrendo com os olhos o império em crescimento do filho, enxugando discretamente uma lágrima. Afinal, teu pai tinha razão, murmurava, acariciando os pêssegos com aquele cuidado feminino e delicado. Tu tens a veia dele. O pai, que agora aparecia na praia cada vez menos, inspecionava o armazém em silêncio, dava uma palmada nas costas do filho e deixava um envelope com dólares sobre a mesa. Para o desenvolvimento, dizia, sem mais explicações. Nicholas aceitava não por sentimentalismo, mas por pragmatismo. Dinheiro não tem cheiro, tem função. No dia em que completou 20 anos, assinou o contrato de aluguel de um segundo galpão, 3 vezes maior que o primeiro. Suas mãos não tremiam de nervosismo, mas de antecipação. À noite, quando o último carregador saiu, sentou-se sobre uma caixa de tomates, tirou uma garrafinha de conhaque do bolso e tomou um gole direto do gargalo. Agora tudo será diferente, pensou, observando suas mãos, já não as de um menino, mas marcadas pela sujidade dos caixotes e pelos calos do peso que muitas vezes carregara sozinho para economizar. Não imaginava quão proféticas seriam aquelas palavras. Primeiro vieram os boatos, espalhando-se pelo mercado como mofo sobre frutas esquecidas. Falava-se de um supermercado gigante na entrada da cidade, de caminhões com placas de Moscou, de preços de compra impossíveis de recusar,
oferecidos por alguma rede de varejo aos agricultores. Nicholas não queria acreditar, até ver com os próprios olhos. De repente, os fornecedores habituais pararam de atender suas ligações, e as entregas começaram a falhar. Não fiques bravo, Nicholas, desviava o olhar o velho Mikhail, envergonhado. Eles pagam 15 rublos pelo quilo, e tu ofereces 12. Estou juntando para a neta estudar. Poderia ter proposto 16, 17 rublos, mas sabia que seria trabalhar no prejuízo. Tentava explicar que a rede primeiro sufocaria os locais e depois reduziria tanto os preços de compra quanto os de venda, uma estratégia já testada em dezenas de cidades. O velho assentia, concordava, e mesmo assim levava sua colheita para o novo comprador. Em 3 meses tudo mudou. Os clientes, pequenas mercearias com as quais trabalhava há anos, foram cancelando os contratos um a um. Nada pessoal, colha, diziam os donos. Mas lá o sortimento é maior, e as condições são melhores. O novo hipermercados Veja Market brilhava com letreiros de neon na entrada da cidade, ofuscando a modesta placa do Atacadão Sul. Nos depósitos, os produtos se acumulavam sem saída. Damascos cobriam-se de um veludo azulado de mofo, tomates amoleciam em seu próprio suco, maçãs murchavam até virarem carcaças enrugadas. O cheiro de apodrecimento impregnava o ar, grudava nas roupas, perseguia-o até nos sonhos. Naquela noite escura, sem estrelas, com a tempestade rugindo sobre o mar, Nicholas ficou sozinho no galpão. Sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto, sua sombra agitava-se pelas paredes como um animal acossado. Caminhava entre pilhas de mercadoria estragada, chutando caixas, esmagando-as contra o chão de concreto. Tomem isso! Gritava para o vazio, espremendo na mão um tomate podre, sentindo-o estourar entre os dedos, cobrindo-lhes a pele com uma polpa pegajosa. Que se afoguem no próprio dinheiro. Não sabia a quem dirigia aquelas palavras, se aos donos da rede, aos agricultores, aos clientes ou a si mesmo. De repente suas pernas fraquejaram, e ele desabou no chão, encostando as costas na parede. Ao redor estavam os frutos do seu trabalho, apodrecidos, inúteis como ele próprio. Pela primeira vez desde que deixará a infância para trás ao sair da casa dos pais, Nicholas chorou. Chorou sem som, à maneira dos homens, com o corpo sacudido por soluços. As lágrimas queimavam a pele, deixando cicatrizes invisíveis nas faces, as marcas de sua primeira derrota real. As dívidas caíam sobre ele como uma nuvem de outono, inevitáveis e sem luz. A venda de tudo que possuía mal cobriu metade do que devia. Os nomes dos credores giravam em sua memória como um caleidoscópio, suas ligações o perseguiam dia e noite. Volta para casa, filho, suplicava a mãe ao telefone, a voz distante e fantasmagórica. Cair não é vergonha. Vergonha é não se levantar. Mas Nicholas não voltava. O orgulho, aquele sentimento irracional que não cabia em seu mundo de planilhas e cálculos, revelou-se mais forte que tudo em que acreditara. Caixa 4 livre. A voz mecânica ecoava pelos alto-falantes do supermercado. A ironia do destino. Ele agora trabalhava como caixa naquele mesmo Veja Market que destruíra seu negócio. A camisa do uniforme irritava seu pescoço. O crachá com seu nome parecia uma marca de ferro em brasa. Nicholas, à sua disposição, a frase soava como um sarcasmo. Mas a derrota tinha um gosto que ele não conhecia, amargo, intoxicante, o gosto de uma lição. Ali, passando cheques e embalando compras, Nicholas observava. Via a engrenagem daqueles gigantes por dentro, processos otimizados, logística precisa, marketing calculado. A cada segundo, aprendia com o inimigo, absorvendo o conhecimento como uma esponja. Deseja sacola ou assim mesmo? Repetia centenas de vezes por dia com um sorriso ensaiado. Com sacola, claro, respondeu-lhe certa vez um homem de cabelos grisalhos e óculos de lentes grossas. Não vou conseguir carregar essas pobres laranjas, vou perder metade pelo caminho. A visão, sabe como é, já não é a mesma. Nicholas assentiu automaticamente, mas algo nas palavras do cliente fisgou sua atenção. Problemas de visão? Perguntou pela primeira vez demonstrando interesse genuíno. Já procurou algum lugar? Fui à cidade, num ótica. Receitaram uns óculos que não servem para nada. Custam uma fortuna, e mesmo assim enxergo pela metade. Dizem que preciso de uns especiais. A conversa durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente. Alguma coisa estalou em sua mente, como naquela infância distante, quando pela primeira vez entendeu que poderia revender frutas alheias com lucro. Naquela noite, em vez de ir para casa, sentou-se novamente em um cibercafé. Desta vez, porém, não pesquisava cotações de legumes, mas estatísticas de doenças oculares, o mercado de óticas, propostas de franquia.
Os números se encadeavam, formando um quadro tão óbvio que era estarrecedor: envelhecimento da população, aumento de casos de problemas de visão, escassez de salões especializados no interior e, acima de tudo, uma margem de lucro alta com investimentos iniciais relativamente baixos. Uma semana depois, Nicholas estava diante do representante da Optic P, uma das maiores redes de franquia de óticas do país. Você tem 21 anos. Não tem formação específica nem experiência na área, enumerava o gerente, olhando-o por cima dos óculos, ironia não intencional, dado o contexto. O que faz pensar que é uma franquia de ótica? Nicholas não contou sobre seu fracasso, sobre a noite no depósito entre frutas apodrecendo, sobre as lágrimas e as lições aprendidas. Em vez disso, tirou de sua pasta uma documentação fina, mas repleta de números, gráficos e projeções. Porque eu sempre enxergo oportunidades, respondeu, olhando diretamente nos olhos do interlocutor. Pela primeira vez em meses, sentia dentro de si aquela haste de aço que se dobrara, mas não se quebrara sob o peso da derrota. E ao contrário de muitos de seus clientes, eu as vejo sem precisar de óculos. Por dentro, o medo ainda fervilhava. Um medo pegajoso, sufocante, o terror de perder tudo novamente, de ver desmoronar o que fora construído com tanto esforço. Mas algo mais duro, frio e calculista o impelia a dar aquele passo. Não era um salto no escuro, mas uma manobra meticulosamente planejada. Um risco calculado até a última casa decimal. Desta vez será diferente, pensou Nicholas ao assinar o contrato de aquisição da franquia. E pela primeira vez, aquelas palavras não soavam como um desejo, mas como um juramento. Óculos não eram apenas pedaços de vidro e metal. Nicholas entendeu isso já na primeira semana sob a tutela da Optic P. Lentes bem ajustadas tornavam-se um portal entre dois mundos, um turvo, instável, cheio de incertezas, e outro cristalino, onde cada detalhe ganhava significado. Havia algo metaforicamente familiar com sua própria vida. Após um período borrado de derrota, uma nova era de clareza se iniciava. Ele se dedicou ao aprendizado com o mesmo fanatismo com que menino contava a receita da venda de cerejas. De dia, trabalhava como consultor no salão da franqueadora. À noite, devorava livros de oftalmologia, optometria e ciência dos materiais. Nomes latinos de doenças oculares, tipos de lentes, índices de refração. Aqueles detalhes técnicos expulsavam de seus sonhos as imagens de damascos podres e do depósito vazio. Você tem um dom, disse Ana Pavlovna, optometrista-chefe do salão, observando-o interagir com os clientes. Sabe ouvir as histórias deles? Mas o mais importante no nosso trabalho é enxergar a pessoa por trás das dioptrias. Nicholas assentia, sem admitir que por trás de cada cliente, via não apenas uma pessoa, mas uma potencial fonte de lucro. Porém, algo nele começava a mudar. A cada olhar grato através de óculos novos. A cada "agora eu enxergo", pronunciado com voz trêmula de emoção. Um ano depois, a franquia já lhe apertava como um sapato pequeno para um pé que crescerá. Os conhecimentos adquiridos exigiam espaço para se materializar em algo próprio. Desta vez, com um plano de negócios realista e cálculos meticulosos, ele tomou um empréstimo e abriu seu primeiro salão na interseção de duas ruas movimentadas de Chernomorsk. Olhar cristalino, o nome lhe veio em um sonho, após um dia passado à beira-mar. Ele observava o mesmo mar de sua infância, que antes era apenas pano de fundo para coisas mais importantes, e pela primeira vez notou como a água cintilava ao sol, como milhões de minúsculos cristais dançando na luz. Assim o mundo se revela para quem ganha os óculos certos, pensou. Não vendemos apenas óculos ou lentes, dizia aos primeiros funcionários. 3 consultores e uma optometrista que acreditara no projeto e deixará uma rede estabelecida. Damos às pessoas uma nova forma de ver a vida, de enxergar o que sempre esteve à sua frente, mas permanecia borrado. Havia mais sinceridade nessas palavras do que ele estava disposto a admitir. A estratégia do olhar cristalino diferia dos concorrentes. Em vez de correr atrás do cliente em massa, Nicholas apostou no serviço personalizado. Poltronas estofadas em veludo, chá para quem aguardava, seleção individual de armações de acordo com o formato do rosto e o estilo. Isso não é rentável, duvidou o contador, analisando os custos do equipamento, ceratógrafo computadorizado, sistema automático de lentiometria, software de prova virtual. A amortização será de no mínimo 5 anos. Daqui a 5 anos, todos vão oferecer isso, respondeu Nicholas. Precisamos ser os primeiros. Seu cálculo se provou certo. As inovações atraíram clientes solventes, desiludidos com a abordagem padronizada das redes. O boca a boca se espalhou. Na ótica de Chernomorsk, eles enxergam você melhor do que você mesmo.
Mas o verdadeiro marco ocorreu quando Nicholas organizou a primeira ação beneficente Visão Clara para o Futuro, oferecendo óculos a estudantes de famílias de baixa renda. O projeto nasceu como uma jogada de marketing, mas tornou-se algo maior. De pé no ginásio da escola, observando crianças experimentarem seus primeiros óculos, Nicholas sentiu algo que não conhecia, uma satisfação aguda, quase dolorosa, desvinculada dos números na conta bancária. Minha mãe diz que agora vou conseguir estudar melhor, disse-lhe uma menina de 10 anos, com sardas espalhadas pelas bochechas como moedas miúdas. Porque finalmente enxergo o que está escrito no quadro. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno, mas elegante, no centro da cidade, Nicholas ficou longo tempo diante do espelho, como se tentasse enxergar algo novo em seu próprio reflexo. Um homem que começava a ver o mundo de maneira diferente, embora sua visão sempre tivesse sido perfeita. Aos 8 anos do olhar cristalino, já eram 5 salões em 3 cidades da região. O negócio que nasceu das ruínas de uma base de frutas transformará-se em um verdadeiro império de luz, no sentido literal e figurado. Nicholas mudará externamente. Ternos caros, cortes no melhor barbeiro da cidade, um carro alemão de representação. Mas as mudanças mais profundas eram internas. O menino que via em cada pessoa apenas uma oportunidade de lucro dera lugar a um homem que compreendia o valor do trabalho em equipe, da confiança e da reputação. Você sabe que nossa rotatividade de funcionários é quase zero? Perguntou Marina, diretora de RH, durante a reunião mensal. Isso é fenomenal para o varejo. É porque pagamos bem, deu de ombros Nicholas, embora soubesse no fundo que não era só isso. As pessoas ficavam porque se sentiam parte de algo significativo. Sua equipe crescia e Nicholas aprendia a habilidade mais difícil para um empreendedor, delegar. Cada decisão tomada sem sua interferência, cada inovação proposta pelos funcionários custava-lhe esforço. Ele estava acostumado a ter o dedo no pulso de tudo, a controlar cada detalhe. Mas a vida implacável provava que um só homem não pode gerenciar uma empresa em expansão até o último parafuso. Nicholas, você precisa soltar as rédeas, disse-lhe Igor, seu braço direito, durante um jantar celebrando a abertura do 5º salão. Senão, você se tornará o gargalo que freia o crescimento do negócio. Naquela noite, sentados no restaurante, enquanto lá fora caía uma chuva torrencial, igual àquela da noite negra no depósito, Nicholas olhava para a tempestade sem amargura, com um reconhecimento relaxado de sua força, algo que não podia ser controlado. Tenho medo, Igor confessou, surpreendendo a si mesmo. Medo de que, sem meu controle, tudo desabe. Como da outra vez. Não terminou a frase, mas Igor entendeu. Todos próximos a Nicholas conheciam a história de seu primeiro fracasso. Ele não a escondia, mas também não se estendia nos detalhes. Igor fez um gesto em direção à janela, onde a chuva batia com fúria contra o vidro. Igor fez um gesto amplo com a mão, como se abarcasse não só a tempestade além da janela, mas todo o caminho que Nicholas havia percorrido. Isso nunca mais será como daquela vez, disse com uma firmeza que cortava o ar úmido do escritório. Naquele momento, você estava sozinho contra um sistema. Hoje você é o sistema. E ele funciona não porque você o controla a cada segundo, mas porque construiu processos sólidos e valores que o sustentam. As palavras ecoaram dentro de Nicholas como um clique de câmera, capturando algo que ele não sabia nomear. Era a mesma sensação de anos atrás, no supermercado, quando um comentário casual de um cliente sobre enxergar além do óbvio havia aberto para ele as portas de um universo novo, o da ótica de precisão. Agora, diante das portas de cristal do Crystal Nivea de sua joia, o salão flagship no coração da orla de Chernomorsk, ele segurava não uma tesoura para cortar fitas inaugurais, mas uma caderneta surrada. Aquela mesma onde, adolescente, calculava lucros da venda de cerejas colhidas antes do amanhecer. Senhor Dubrovin, uma pergunta para o Delovoi Chernomoria? Uma jornalista aproximou-se, microfone em riche, enquanto as ondas do Mar Negro quebravam atrás dela, espelhando o azul índigo de seu terno, escolhido não por acaso, a cor do mar em dias de calma. Como o senhor caracterizaria seu caminho até aqui? Nicholas olhou para a repórter, depois para o horizonte, onde o céu e a água se fundiam. Seus olhos percorreram a multidão reunida, clientes potenciais parceiros, sua equipe atrás das portas de vidro, ajustando últimos detalhes. De repente viu tudo de uma vez. O menino com o balde de cerejas, as mãos calejadas do primeiro emprego, as noites em claro estudando lentes, os riscos calculados, os tombos, a primeira vitória. E como um flash, a imagem de si mesmo agora, dono de um império que faturava dezenas de milhões, com investidores batendo a porta e concorrentes estudando cada movimento seu.
Meu caminho? Repetiu, surpreso pela onda que subiu pela garganta, apertando-lhe a voz. Acho que é a história de como aprendi a ver. De verdade. Aos 32 anos, Nicholas Dubrovin estava à beira de um novo capítulo. Não apenas nos negócios, mas na vida. O Kristallnivsgliad preparava-se para saltar do regional ao nacional. Os números falavam por si, uma trajetória que transformará a frase batida, construir um império do zero, em algo tangível, vidro polido, metal brilhante, óculos de grife que custavam mais que salários anuais. Mas enquanto sua história seguia em ascensão, a de outro homem, em algum lugar, desenrolava-se em paralelo, prestes a cruzar com a sua de maneira inesperada. Estalo. Trovoada. Silêncio. E então, os gritos agudos, rasgando o vazio que zumbia nos ouvidos de Grigori Lenivsky como um apito de trem distante. Ele lembrava daquele momento com uma clareza doentia, como se a cena tivesse sido queimada em sua retina. O pátio escolar, mochilas rasgadas, corpos pequenos espalhados no chão como bonecas de pano arremessadas com raiva. E o próprio corpo agindo antes que a mente entendesse, correndo para a criança que ainda respirava, dedos pressionando a ferida no pescoço dela, a câmera jogada na poeira. A guerra havia deixado de ser apenas uma reportagem. Esse dia vivia nele como um parasita, corroendo por dentro. Mas não fora sempre assim. Houve um tempo em que Grigori Lenivsky era sinônimo de coragem jornalística. Seus trabalhos, feitos no olho do furacão, eram reproduzidos pelo mundo, tragédias alheias transformadas em punhaladas de consciência para leitores que, entre um gole de café e outro, sentiam um breve incômodo antes de virar a página. Em 12 anos de profissão, ele vira mais mortes que muitos médicos de UTI. Ainda assim, acreditava, ou precisava acreditar, que sua lente e suas palavras mudavam algo, que forçavam as pessoas a enxergar o que preferiam ignorar. A placa dourada de seu principal prêmio, gravada com a justificativa pela cobertura incansável e sem concessões em zonas de conflito, provavelmente já era sucata derretida em alguma oficina de ourives. Grigori mal aparecia na redação do jornal internacional onde era colunista. Chegava como um fantasma e alto, magro, com a mochila sempre a tiracolo, entregava material explosivo e sumia antes que lhe oferecessem um café. O Lenivsky é nosso espectro, brincavam os colegas. Em casa a presença era ainda mais rara. Verônica, sua mulher, conhecera-o 15 anos antes, em um sarau no clube dos jornalistas. Ela, então estudante de conservatório, tocava Chopin em um concerto beneficente. Ele, hipnotizado, esquecera o gravador e a câmera, sentindo pela primeira vez em anos algo que não fosse o chamado da próxima zona de guerra. Você tem mãos de pianista, dissera ela, olhando para seus dedos longos e precisos, sem saber que uma semana antes, aqueles mesmos dedos tapavam feridas de um adolescente em algum deserto distante. E você tem uma alma que se ouve em cada nota, responderá Grigori, incapaz de desviar os olhos dos dela, claros como água de chuva. Casaram-se rápido como se os dois soubessem, instintivamente, que o tempo era um luxo que não podiam desperdiçar. Verônica, com sua paciência silenciosa e obstinada, tecia para ele um refúgio onde os estilhaços das tragédias alheias não chegavam. Quando Marina nasceu, Grigori sentiu pela primeira vez um medo paralisante, a compreensão de que agora existia no mundo um ser cuja perda o destruiria por completo. A casa era preenchida pelos sons do violino de Verônica, ora os exercícios suaves dos estudos de Czerny, ora o riso de Marina, ora os passos apressados da menina correndo para abraçá-lo quando ele voltava de mais uma missão. Papa trouxe uma girafa. A filha de 8 anos, com os cachos escuros da mãe e o queixo teimoso do pai, saltitava de excitação sempre que ele retornava da África ou do Oriente Médio com uma pequena escultura de madeira para sua coleção. Conte sobre as girafas, Papa. Pedia, e Grigori ajoelhava-se, olhando aqueles olhos abertos para o mundo, e inventava histórias, só coisas leves, só magia. Transformava o horror da guerra em contos de bravura e bondade, filtrando a realidade para protegê-la. Mas ninguém consegue ser um filtro eternamente quando a própria água está turva. Aquela última missão deveria ter sido simples, uma série de reportagens sobre a reconstrução de uma região onde os combates haviam cessado há quase um ano. Uma história otimista pela primeira vez, prometera o editor. Vai gostar, Grigori. Lá tem vida de verdade e não terra arrasada. Ninguém previu que a trégua era uma armadilha, que os militantes escolheriam justamente aquele dia, o primeiro de aulas na escola recém-reconstruída, para atacar. 37. Esse era o número que o perseguia. 37 crianças mortas diante de seus olhos. 37 nomes que decorara, 37 rostos que o acordavam à noite.
E uma menina quase idêntica a Marina, com a artéria pulsando debaixo de seus dedos, cuja vida escorrera entre eles. O retorno foi como afundar em água suja. Tudo ao redor parecia borrado, irreal, distante. Os sons chegavam abafados como através de algodão. Os rostos, máscaras. Ele sabia que deveria falar, buscar ajuda, contar a Verônica. Mas sorria, fingia normalidade. Grigori, testei o ouvido absoluto da Marina pelo método Salfizil, dizia ela, abraçando-o tão quente, tão viva. Ela herdou de mim. Imagina! Ele assentia, prometia ir ao concerto da escola, e à noite acordava gritando, correndo para o banheiro para não vomitar no chão. Até que uma madrugada Verônica o encontrou sentado na van vazia, totalmente vestido, o olhar vidrado. Havia água, murmurara ele. No pátio da escola, depois da chuva. A sangue das crianças ficava rosado, quase transparente nas poças. Ela o abraçou, acariciando suas costas, sussurrando, vai passar, amor. Vamos superar. Mas nos olhos dela, Grigori viu o medo que ela tentava esconder. O medo de que, dessa vez, a escuridão que ele carrega. Desespero. O homem encostou-se ainda mais à parede, como se quisesse se fundir aos tijolos descascados, as mãos trêmulas apertando um toco de cigarro já apagado pela chuva. Seus lábios moveram-se sem som, mas Nicholas entendeu, não me machuque. Algo no rosto daquele estranho, os olhos inchados, a barba por fazer, a postura curvada como se carregasse um peso invisível, acendeu uma centelha de reconhecimento em Nicholas. Não era um ladrão, nem um vândalo. Era um homem quebrado, como ele próprio havia sido anos antes, quando o mundo desabou sobre seus ombros e o orgulho não foi suficiente para sustentar as ruínas. Você está bem? Nicholas abaixou a voz, tentando torná-la menos ameaçadora. O homem não respondeu, apenas olhou para o chão, como se a vergonha o impedisse de encarar outro par de olhos. Seus dedos, sujos e com unhas roídas, tremiam ao segurar um frasco de plástico vazio, o último refúgio de quem já não tem mais nada. Nicholas suspirou e se agachou, mantendo distância, mas sinalizando que não era uma ameaça. A chuva batia com força no telhado de zinco, criando um ruído ensurdecedor que abafava até os pensamentos. Este lugar. Ele indicou o armazém com um gesto vago. Era meu. Há muito tempo. O homem levantou os olhos, surpreso. Havia uma pergunta ali não dita, mas clara. E o que sobrou de você? Nicholas não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um maço de cigarros, quase intacto, comprado por hábito, não por necessidade, e estendeu um ao estranho. Este hesitou como se não merecesse nem aquilo, mas acabou aceitando com mãos que tremiam ainda mais. Nicholas acendeu os 2 cigarros com o isqueiro e, por um momento, o clarão da chama iluminou os rostos dos dois, um marcado pelo tempo e pelas escolhas, o outro devastado por algo que ainda não havia terminado de destruí-lo. Como você se chama? Perguntou Nicholas, exalando a fumaça devagar. O homem demorou a responder. Parecia esquecer que tinha um nome, que já fora alguém antes de se tornar aquela sombra encostada na parede. Grigori, murmurou finalmente a voz rouca como se não a usasse há semanas. Ou, usava ser. Nicholas assentiu. Conhecia bem aquele, usava ser. Era a frase dos que haviam perdido não só o que tinham, mas também quem eram. Você está aqui há quanto tempo, Grigori? Um encolher de ombros. Talvez dias. Talvez semanas. O tempo perde o significado quando você vive entre o ontem que dói e o amanhã que não promete nada. Nicholas olhou para o armazém vazio, para as paredes que guardavam suas próprias memórias de fracasso, e sentiu algo se mexer dentro dele, não piedade não, mas uma compreensão dolorosa, como o reconhecimento de um irmão mais novo em um espelho distorcido pelo tempo. Venha, disse, levantando-se. A chuva não vai parar tão cedo. E você não vai passar a noite aqui. Grigori não se moveu. Seus olhos, vermelhos e úmidos, fixaram-se em Nicholas com uma mistura de desconfiança e algo que poderia ser esperança, se ele ainda soubesse o que era isso. Por quê? Perguntou, e na pergunta havia décadas de decepções, a certeza de que qualquer bondade esconde uma armadilha. Nicholas não teve uma resposta pronta. Talvez porque ao olhar para aquele homem visse não só Grigori, mas também a si mesmo, o homem que quase se perdeu para sempre em um poço de culpas e escolhas erradas. Talvez porque naquele exato momento a chuva, o armazém abandonado e o cheiro de mofo no ar lhe dissessem que algumas coisas não eram coincidência. Porque disse finalmente estendendo a mão, às vezes a gente encontra o que precisa exatamente quando acha que já não há mais nada para encontrar. O homem encostou-se à parede com um movimento que lembrava um animal acossado, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e orgulho ferido. Já estou indo, disse com voz rouca, recuando como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Só esperar a chuva passar.
Não levei nada. Não toquei em nada. Havia algo naquele timbre culto com entonações precisas, quase acadêmicas, que contrastava de forma cortante com as roupas surradas e o cheiro de umidade que exalava de seu corpo. Foi esse contraste que fez Nikolai engolir as palavras duras que já formigavam em sua garganta, prontas para expulsar o intruso. Em vez disso, ele se deteve na porta, a chuva batendo com força nas costas, e perguntou: "Há quanto tempo você está aqui?" O homem hesitou, como se calculasse o risco de cada sílaba. "Terceiro dia." Parou de recuar, mas manteve os músculos tensos, pronto para fugir ou se defender. Os dedos, finos e sujos, se crisparam levemente contra a parede descascada. "Estou procurando trabalho. Só não tenho onde ficar por enquanto. Desculpe." A última palavra soou tão sincera, tão carregada de uma dignidade que não combinava com a situação, que Nikolai sentiu um incômodo estranho, como se fosse ele o invasor, e não o contrário. Seus olhos, quase sem querer, varreram os detalhes ao redor da improvisada cama, uma mochila arrumada com cuidado excessivo para um sem-teto, um livro de capa gasto, um caderno e um lápis colocados lado a lado como ferramentas de um ofício. Nada ali falava de abandono. Tudo falava de alguém que ainda se importava. "Quem é você?" Nikolai perguntou diretamente à voz mais baixa do que pretendia. O homem demorou antes de responder, como se pesasse cada consequência da verdade. "Grigori." O nome saiu como uma confissão. Nikolai se apresentou em seguida, quase por reflexo, e acrescentou, após uma pausa: "Sou o dono deste lugar." Por um instante, os dois se estudaram em silêncio, como se cada um tentasse decifrar o enigma do outro. Dois homens de universos distintos, colididos por acaso em um armazém esquecido pelo tempo. Lá fora, o céu se abriu de vez. A chuva, que antes era apenas um incômodo, transformou-se em um dilúvio, batendo no telhado de metal como 1000 punhos impacientes. Sair agora é se afogar até os ossos. Grigori apontou para um pequeno fogareiro a álcool e uma caneca amassada surrada pelo uso. "Posso oferecer chá. Sem açúcar, é claro." A ironia da situação, um homem sem lar oferecendo hospitalidade ao dono do prédio, arrancou de Nikolai um riso curto, quase involuntário. "Tenho algo melhor." Tirou do bolso interno do casaco um frasco achatado de conhaque, o vidro frio e liso entre os dedos. "O tempo pede." E assim, sentados sobre caixas de madeira no salão principal do armazém, passaram a passar a garrafa de mão em mão, observando como a água da chuva, infiltrando-se pelas frestas do teto, formava pequenos lagos no chão de concreto. O silêncio entre eles não era pesado. Era como se ambos precisassem daquele tempo para se acostumarem com a estranheza do momento, com a ideia de que por algum motivo inexplicável estavam ali juntos, enquanto o mundo lá fora se desmanchava em água. "Você não parece um vagabundo." Nikolai quebrou o silêncio finalmente. Grigori abaixou a garrafa, os dedos traçando círculos no rótulo desgastado. "Como você chegou?" Engoliu em seco, procurando as palavras. "Ao fundo do poço." Um sorriso amargo torceu seus lábios. "História longa. Versão curta: guerra, theft, álcool, divórcio, dívidas." Encolheu os ombros, como se enumerasse uma lista de compras. O pacote completo. Nikolai estremeceu. Não pela frialdade das palavras, mas pela maneira como foram ditas, sem autocomiseração, apenas como fatos secos e inegáveis. "Guerra?" Repetiu, surpreso. "Você era militar?" "Repórter de guerra." Grigori tomou outro gole, fechou os olhos por um segundo. "Escrevia sobre coisas que as pessoas preferem não ver, até me tornar uma delas." A ironia na voz era tão nua que doía. E foi justamente isso, a ausência de drama, a aceitação crua da própria queda, que tocou Nikolai mais do que qualquer lamentação teria feito. Grigori citou alguns veículos onde seus trabalhos haviam sido publicados, nomes que soavam distantes, como ecos de uma vida que já não lhe pertencia. "Eu me lembro dos seus textos." Nikolai interrompeu, fixando-o com um olhar que parecia querer atravessar as camadas de sujeira e cansaço. "O reportagem de OL 2016. Sobre a catástrofe humanitária. As crianças que passavam semanas sem pão." Grigori levantou a cabeça de repente. Seus olhos, antes opacos, brilharam com algo que era ao mesmo tempo surpresa, dor e uma ponta de esperança. "Você?" "Eu tinha acabado de abrir meu primeiro negócio." Nikolai balançou a cabeça, como se revivesse a cena. "Seu artigo me atingiu. Fez eu parar e pensar que havia um mundo além das minhas ambições. Cheguei a doar dinheiro para um fundo de refugiados. Não era muito, mas na época," sorriu, quase envergonhado. "Era tudo que eu podia dar." A chuva começava a amainar, mas nenhum dos dois fez menção de se levantar.
Grigori revirou a mochila e retirou um caderno de couro gasto, suas páginas recheadas de recortes de jornal amarelados, cuidadosamente guardados entre as folhas. Isso é tudo que me resta, disse, estendendo um dos recortes, a reportagem de UOL, as letras já desbotadas pelo tempo. Sempre achei que minhas palavras mudavam algo. Que se eu mostrasse a verdade às pessoas, elas se tornariam melhores, mais humanas. Sua voz falhou por um segundo. No fim fui eu quem perdeu a humanidade. Nikolai pegou o papel com cuidado, como se segurar aquela memória pudesse quebrá-la. Na foto, o menino magro segurava um pedaço de pão como se fosse o maior tesouro do mundo. Na legenda, G. Leninsky para o International Observer. Suas palavras mudaram algo, devolveu o recorte, a voz firme. Pelo menos em mim. Outro silêncio. Desta vez mais leve. A chuva agora era apenas um pingar esparso, as gotas caindo do teto como lágrimas tardias. Preciso ir, Grigori começou a juntar suas poucas coisas, os movimentos precisos econômicos, como se cada gesto ainda carregasse a disciplina de um homem que já teve um propósito. Obrigado por não me expulsar logo de cara. Nikolai observou aqueles dedos ágeis, a maneira como dobravam a manta, guardavam o caderno. Dentro dele, algo lutava entre o pragmatismo que sempre o guiara e um sentimento novo, indefinível, como se aquele encontro não fosse mera coincidência. Fique. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Pelo menos até eu decidir o que fazer com este lugar. Tem eletricidade. Vou mandar gente consertar o telhado, colocar vidros nas janelas. Grigori congelou, olhando para ele com desconfiança. Por quê? Boa pergunta. Nikolai não tinha resposta. Considere um investimento. Tirou a carteira, contou 10.000 rublos e os colocou sobre a caixa entre eles. Compre comida. Coisas de higiene. O que mais precisar. Volto em alguns dias. A gente vê o que pode ser feito. Grigori não estendeu a mão para pegar o dinheiro. Não sou um caso de caridade, disse baixo, mas firme. Não. Você é o homem cujas palavras, uma vez, me fizeram querer ser melhor. Nikolai deixou as notas onde estavam. Deixe-me devolver o favor. Quando saiu, o céu já se abria e o sol poente dourava as poças no chão. Ao se virar para fechar os portões, viu Grigori ainda parado na entrada do armazém, a postura ereta, os ombros retos. Havia algo naquela silhueta, um eco do repórter que já fora, daquele que olhava a tempestade de frente. Todos estamos perdidos até que alguém nos encontre, lembrou-se de uma frase lida há muito tempo em algum livro esquecido. E pela primeira vez em anos, sentiu que não havia apenas reencontrado um armazém abandonado. Havia reencontrado uma parte de si mesmo que achava morta. Dentro do prédio, Grigori respirou fundo. Pela primeira vez em meses, seus olhos não procuravam um esconderijo. Avaliaram o trabalho pela frente. O armazém estava semi-destruído, mas não irrecuperável. Como ele próprio. Vigas enferrujadas, buracos no teto, janelas quebradas. E no entanto as paredes ainda se mantinham firmes, o chão, apesar das rachaduras, não havia cedido. Havia algo no ar, uma expectativa estranha, como se o próprio prédio ansiasse por renascer, por recuperar um sentido. Coisas quebradas sempre podem ser consertadas. O pensamento emergiu do fundo de sua memória, arrastando consigo imagens que julgava enterradas. O barracão na aldeia de seu avô, perto de Kaluga, o cheiro de óleo de máquina e serragem, aquele algo indescritível, o perfume da criação. O pequeno Grisha de 8 anos, sentado em um banquinho, hipnotizado enquanto as mãos enrugadas do avô desmontavam um velho rádio Record. Vê esta válvula, Grika? A voz do avô, áspera por décadas de trabalho na forja, ficava macia quando falava de mecânica. É como um coração. Se bater direito, tudo vive. O velho deixava que ele segurasse o ferro de solda, pesado e quente, um instrumento que nas mãos de criança parecia a varinha de um mago. Ensinou-o a identificar peças queimadas, a trocar resistores, a encontrar rupturas nos circuitos. E aquele momento mágico em que, depois de horas de trabalho, o rádio voltava a emitir sons, como se ressuscitasse. Do corpo inerte da caixa, de repente, jorrou a música de Beethoven, a primeira sinfonia. A sensação que o invadiu naquele instante foi como um êxtase sagrado, a ressurreição dos mortos, um milagre fabricado por mãos humanas. Tu tens as mãos certas, pecadorzinho, sussurrou o avô, pousando a palma calosa sobre seus cabelos rebeldes. Mãos feitas não para destruir, mas para criar. A memória se esvaiu tão abruptamente quanto chegará, deixando para trás um vazio dolorido, saudade daquele menino que fora, daquele homem que poderia ter se tornado. Grigori encontrou-se parado no canto mais remoto do armazém, entre montes de sucata abandonada.
Entre baldes enferrujados e caixas desmontadas, seus olhos detectaram o esqueleto empoeirado de um aquecedor antigo e ao lado, uma carcaça de micro-ondas corroída pela ferrugem. Os dedos, outrora ágeis e precisos, agora trêmulos e grossos, deslizaram pelo metal frio. Encontraram os parafusos de fixação, avaliaram as rachaduras, os danos. Algo mexeu-se dentro dele. Não era esperança, ainda cedo para isso, mas talvez seu arauto. O primeiro broto de algo há muito adormecido. Num canto descobriu uma caixa de ferramentas. Velhas oxidadas, porém ainda úteis. Chaves de fenda de todos os tamanhos, alicates, cortadores de fio, até um ferro de solda. O achado valia mais que o dinheiro no bolso, mais que qualquer coisa, exceto a água. Num canto do porão, uma torneira enferrujada cuspiu um jato gelado ao ser aberta. Sem hesitar, Grigori despiu a camisa e deixou a água cortante escorrer pelo corpo esquelético, costelas saltadas como barras de uma gaiola. Esfregou a pele com um pedaço de sabão de cocô encontrado ali mesmo, como se quisesse lavar não só a sujeira, mas cada erro, cada perda, cada culpa. Sabia que era impossível, mas a ilusão de limpeza trazia consigo um eco de purificação mais profunda, algo que vinha de dentro. Os 3 dias seguintes foram um limbo. Quase não dormiu. Vivendo entre o aquecedor e o micro-ondas, mergulhado na dissecação de cada peça, diagnosticar, desmontar, limpar, consertar. Suas mãos lembravam o que a mente havia esquecido, como segurar o ferro de solda sem queimar os dedos, como lixar os fios para um contato perfeito, como testar os circuitos com a ponta dos dedos, sentindo a corrente como um pulsar fraco. No 4º dia, as notas que Nikolai lhe dera ainda estavam intactas no bolso. Pela primeira vez em anos, saiu do armazém não para afogar a dor no álcool, mas para comprar comida e ferramentas. O pequeno mercado no fim do bairro residencial estava vazio, exceto pela balconista, uma mulher de formas generosas e olhar atento. O sino sobre a porta tilintou quando Grigori entrou. Bom dia, disse ele, surpreso com o som estranho da própria voz pronunciando palavras tão simples. Bom dia, respondeu ela, examinando-o com um olhar que não era de desprezo nem de medo, apenas de uma curiosidade tranquila. Posso ajudar? Pão, leite, queijo, talvez? Ele se sentiu deslocado, como se tivesse esquecido as regras de um jogo que já soubera jogar. Novo por aqui? Perguntou ela, pegando uma barra de pão da prateleira. Eu sou Ksenia. Conheço todo mundo nestas bandas. Grigori hesitou. Estou temporariamente no velho armazém. Esperava perguntas, julgamentos, mas ela apenas assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ao pagar, seu olhar caiu sobre um bule elétrico velho no balcão, com o bico lascado. Quebrou ontem, explicou Ksenia, seguindo seu olhar. Vou ter que comprar outro. Uma pena, era bom. Durou uns 10 anos. Grigori pegou o bule com cuidado, girando-o entre as mãos, avaliando o estrago. Eu poderia consertar. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Ksenia olhou para ele com surpresa, mas sem desconfiança. Sério? Você entende dessas coisas, em outra vida? Ele gaguejou sem saber como explicar. Meu avô era mestre. Ensinou-me algumas coisas. Pode ser só os contatos oxidados. Levou o bule consigo, prometendo devolvê-lo em 1 ou 2 dias. Naquela noite, de volta ao armazém com a sacola de mantimentos e o bule defeituoso, desmontou-o com cuidado. Removeu a crosta de calcário, encontrou e eliminou o curto-circuito no elemento aquecedor, substituiu a fiação usando peças de outros aparelhos quebrados que encontrou pelo chão. Quando o bule finalmente ganhou vida, roncou e soltou um jato de vapor pelo bico consertado, algo subiu na garganta de Grigori. Não era a dor de antes. Era algo próximo ao orgulho. No dia seguinte, levou o bule de volta à loja. Ksenia o examinou com ceticismo, plugou-o na tomada e observou a água ferver. Como novo, exclamou, genuinamente impressionada. Quanto te devo? Ele balançou a cabeça. Nada. Não foi nada. Titubeou, buscando as palavras. Precisava fazer isso. Por mim. Ela sorriu. Então pelo menos toma um chá comigo. Tirou de baixo do balcão 2 xícaras, uma chaleira de infusão e um pedaço de torta de maçã caseira. Sentamos, conversamos. Depois do almoço não costuma vir ninguém. Acomodaram-se numa mesinha pequena, provavelmente usada por Ksenia em seus intervalos. Ela não perguntou sobre seu passado, não indagou por que um homem capaz de consertar aparelhos vivia num armazém abandonado. Em vez disso, falou do bairro, dos vizinhos, do cotidiano da loja. A propósito, minha avó tem um rádio velho que adora, mas faz tempo que não funciona, comentou casualmente enquanto servia o chá. Talvez você dê uma olhada? Grigori sentiu um frio na barriga.
Aqui sempre faz falta um bom técnico, continuou ela sem esperar resposta. As pessoas têm coisas antigas que não querem jogar fora, mas os centros de assistência cobram uma fortuna só por olhar algo com mais de 5 anos. Quem vai confiar seus pertences a? Ela fez uma pausa. Um homem que vive num armazém? Ele engoliu em seco, mas Xenia completou por ele. Aqui a gente é simples. O que importa é o trabalho bem feito. O resto, ela deu de ombros, é problema de cada um. No caminho de volta com o rádio da avó de Xenia debaixo do braço, Grigori refletia sobre os caprichos do destino. Como pequenos gestos, um encontro ao acaso, uma xícara de chá com um estranho, uma oferta espontânea de ajuda, podiam desviar o curso de uma vida. As primeiras 2 semanas no armazém viraram um mês. Dividiu o espaço em área de vivência e oficina. Com tábuas e caixas encontradas, improvisou prateleiras para as ferramentas, transformou uma mesa velha em bancada de trabalho, adaptou uma lâmpada para iluminar melhor as peças. Com a mediação de Xenia, conheceu alguns moradores e consertou para eles um moedor de carne, uma torradeira, um secador, até um televisão antigo. Os primeiros ganhos não foram gastos em cachaça, como antes, mas em ferramentas novas, fios, componentes. Cada aparelho consertado era uma pequena vitória. Cada obrigado dos clientes, um tijolo a mais na reconstrução de sua dignidade arruinada. À noite os pesadelos ainda vinham. A guerra nunca solta por completo aqueles que a viram. Mas agora, ao acordar ensopado em suor frio, Grigori não buscava a garrafa. Ia até a bancada e pegava outra coisa quebrada para consertar. E a cada peça restaurada, parecia restaurar também a si mesmo, conexão por conexão, solda por solda. Na parede da oficina surgiu um letreiro improvisado, um pedaço de compensado com letras pintadas à mão. As palavras queimadas na madeira diziam, Segunda Vida. O nome surgira em sua mente de repente, no instante em que terminara de consertar um velho toca-discos que o dono já ia jogar no lixo. Uma segunda vida para objetos quebrados, e quem sabe para um homem quebrado que os consertava. Havia algo de curativo naquela ideia, quase sagrado, como se as peças que ele unia com as mãos também recompusessem algo dentro dele. Às vezes a natureza nos presenteia com momentos em que fragmentos dispersos se alinham de repente, formando não um padrão aleatório, mas uma constelação, um desenho que só ganha sentido quando observado de longe. Assim são certos encontros que parecem casuais, mas carregam o peso de um destino. Assim são perdas que, sem querer, abrem caminhos para reencontros. Como se o universo sussurrasse conosco através de coincidências e cruzamentos. Nikolai freou o carro diante dos portões do galpão e esfregou os olhos, incrédulo. A construção que 3 meses antes não passava de um esqueleto de concreto e memórias amargas, o fantasma de seu primeiro grande fracasso, agora estava irreconhecível. O telhado novo reluzia sob o sol de fevereiro. As janelas, antes quebradas ou cobertas por tábuas, haviam sido substituídas por vidros limpíssimos, e sobre a porta pendia uma placa caseira, mas caprichada, Segunda Vida concertos de eletrônicos. Porém o que mais o deixou atordoado não era a transformação do prédio, e sim a fila de pessoas que serpenteava ao longo da cerca. Mulheres idosas com aspiradores de pó e chaleiras elétricas nos braços, homens carregando televisores antigos, jovens com notebooks e celulares entre as mãos. Nikolai estacionou, ainda tentando assimilar a cena, e dirigiu-se à entrada. Você fica no final da fila, moço, chamou uma senhora robusta, envoltada em um chale colorido. Não tem esse negócio de furar, não. Nikolai hesitou. Como explicar que tecnicamente aquele prédio era seu? Que ele não estava ali como cliente, mas como? Nikolai. Uma voz feminina, clara e alegre, cortou sua indecisão. Era Xenia, a mesma jovem que ele vira apenas uma vez, quando fora checar como Grigori se instalara. Ela acenava da porta sorridente como se o esperasse. Entre. O Grigori está trabalhando sem parar desde cedo. Dentro, a metamorfose era ainda mais radical. As paredes, antes descascadas, haviam sido repintadas em um tom claro. O chão, coberto por um linóleo limpo, o espaço dividido em 2 áreas, uma pequena recepção, com uma bancada e cadeiras para quem aguardava, e uma oficina ampla, separada por uma divisória de vidro, para que os clientes pudessem acompanhar os concertos. Ao longo das paredes, prateleiras organizadas exibiam ferramentas e peças de reposição. Num canto, uma bancada com estação de solda. E atrás do vidro, curvado sobre um notebook desmontado, estava Grigori. Cabelo cortado, barba feita, vestido com uma camisa xadrez e jeans. Seus dedos moviam-se com precisão e confiança. Do homem que outrora vagava pelas ruas com olhar vazio não restava nem sombra. Incrível, não é?
Ksenia posicionou-se ao lado de Nikolai, observando sua reação. Havia orgulho genuíno em sua voz. Quando minha avó e eu levamos aquele rádio velho para ele, pensei que fosse só um passatempo. Mas agora, ela abaixou a voz como se compartilhasse um segredo. Todo mundo no bairro diz, se o Grigori não conseguir consertar, então está perdido de vez. Ela contou como tudo começara com alguns vizinhos. Depois, o boca a boca espalhou a fama do mestre de mãos de ouro pela cidade. Grigori passou a aceitar encomendas cada vez mais complexas, computadores e smartphones até a eletrônica de carros. E o mais surpreendente? Ele faz tudo com uma honestidade que dói, sussurrou Ksenia. Nunca cobra mais e para os aposentados. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Muitas vezes nem cobra. Diz que o dinheiro é só para comprar ferramentas e peças. Através do vidro, Nikolai viu Grigori terminar a montagem do notebook. Ligou, assentiu satisfeito e chamou uma senhora idosa que aguardava na recepção. Está tudo pronto, Ana Petrovna, sua voz soava calma, firme. Troquei o disco rígido e limpei os ventiladores. Seus dados estão salvos, os programas funcionando. A velhinha olhava para a tela como se visse um milagre. Ali aberto estava um programa de videochamadas. E meus filhos poderão me ligar direto daqui? Perguntou, trêmula. Claro. Grigori mostrou paciente como atender. Quando ouvir o sinal, é só clicar aqui. Assim você os verá. Meu Deus, Grigori Andreevich, a voz da senhora falhou. Ela levou a mão ao peito, os olhos úmidos. Você me devolveu as vozes dos meus filhos. Eles agora ligam por esse, como é mesmo? Eu perdia todas as chamadas, achava que a máquina tinha quebrado de vez. Um soluço escapou. E os netos? Há tanto tempo que não os vejo. No bolso de Nikolai, o celular vibrou. Mais uma mensagem dos incorporadores, oferecendo uma fortuna pelo terreno. 6 zeros. A decisão racional lucrativa. Mas ao observar aquele espaço transformado, as pessoas na fila, a esperança nos olhos de quem aguardava por Grigori, o homem que finalmente encontrara seu lugar no mundo, ele soube que não poderia reduzir tudo aquilo a metros quadrados sem alma. Que bom te ver. Grigori colocou uma xícara de chá diante de Nikolai. O dia chegava ao fim. Os últimos clientes haviam ido embora. Ksenia, que como descobrira, ajudava Grigori com a papelada e o atendimento já fora para casa. Sobraram apenas os dois na oficina, iluminada pela luz amarela de uma luminária sobre a bancada. Eu deveria ter vindo antes, admitiu Nikolai. Fiquei atolado com a abertura das novas lojas e, para ser sincero, não esperava encontrar isto. Grigori esboçou um sorriso tímido, uma mistura estranha de orgulho e constrangimento. Eu também não esperava. Passou a mão pela superfície lisa da bancada. Tudo começou com aquele bule da Ksenia. Depois, as coisas simplesmente fluíram. Fez uma pausa procurando as palavras. Descobri que minhas mãos ainda lembravam o que meu avô me ensinou. E então, hesitou. As pessoas. Elas acreditaram em mim antes que eu acreditasse em mim mesmo. O que vai acontecer com o galpão? Grigori foi direto, sem rodeios. A ansiedade transparecia em seu tom. Você veio para decidir isso, não foi? Nikolai tomou um gole de chá, organizando os pensamentos. A ideia que germinara ao ver a fila na porta agora tomava forma concreta. E se a gente se tornasse sócios? Propôs. Grigori arregalou os olhos. Sua voz falhou. Eu não sei se mereço uma chance dessas. Baixou a cabeça. Depois de tudo que fiz. Depois de tudo que perdi. No silêncio que se seguiu, pairaram as coisas não ditas. A família, a filha, o autorrespeito. Tudo que suas próprias mãos haviam destruído. Como aqueles objetos que agora consertava. Você tem algum contato com elas? Nikolai perguntou, cauteloso. Sua esposa, sua filha? Grigori balançou a cabeça, olhando através da parede, como se enxergasse além dela. Verônica voltou para a cidade há 6 meses. Dá aulas de piano numa escola de artes para crianças. Sua voz tremeu. Marina tem 13 anos. Engoliu em seco. Sei disso pelos vizinhos do antigo prédio. Eu não tive coragem de me aproximar. Fechou os punhos. Que direito eu tenho de invadir a vida delas depois do que causei? Nikolai entendeu então que a jornada de Grigori ainda não terminara. Ao curar coisas quebradas, ele não conseguirá sarar a ferida mais profunda, os laços rompidos com aqueles que mais amava. A loja tinha um ar retro, inspirado nos anos 1960. O que você acha? Verônica sorriu, observando a filha. Fica bem em você. Embora eu pensasse que você escolheria algo mais moderno. O retro é moderno agora, explicou Marina, virando-se para o espelho com a segurança de quem domina o assunto.
A Audrey Hepburn usava assim. Aonde você foi aprender sobre Audrey Hepburn? Surpreendeu-se Verônica. Pensei que vocês só assistissem a TikTokers hoje em dia. Tivemos uma aula sobre história do cinema nas atividades extracurriculares, deu de ombros Marina, experimentando outro par. E aqui está o cartão de fidelidade de vocês, disse a caixa, entregando junto com a nota fiscal um folheto colorido. Dá desconto em compras futuras. E este cupom, apontou para um selo no verso, é para conserto de eletrodomésticos e eletrônicos no nosso novo centro de serviço Segunda Chance. Ah! Marina animou-se de repente, pegando o folheto. Mamãe, lembra dos meus fones de ouvido? Aqueles profissionais que você me deu de aniversário. Eles quase não funcionam mais, querida. Eram caríssimos. Duvido que o conserto saia mais barato que comprar novos, suspirou Verônica. Nossos técnicos aceitam os casos mais difíceis, interrompeu a caixa sorrindo. O centro fica ali mesmo, do outro lado do corredor interno, pela passagem coberta. Meia hora depois, Marina e Verônica entraram no amplo e iluminado espaço do Segunda Chance. Através de uma divisória de vidro, viam-se as mãos hábeis de um técnico de camisa xadrez trabalhando em um notebook desmontado. Boa tarde. Em que posso ajudar? A recepcionista as cumprimentou com simpatia. Meus fones não estão funcionando, explicou Marina, tirando do mochila um estojo com um par de fones profissionais, claramente bem cuidados. O som corta quando mexemos no cabo. São caros, seria uma pena jogar fora. Entendo. Anuiu a funcionária preenchendo uma ficha. Parece problema de contato. O técnico está ocupado agora, mas se quiserem esperar uns 15 minutos, ele dá uma olhada na hora e já diz se tem jeito. Vamos esperar, propôs Marina à mãe. Quero ver como é essa oficina. Verônica assentiu e sentou-se na área de espera, com um cansaço visível nos olhos. As últimas aulas na escola de música antes das férias sempre a esgotavam. Muitos recitais de encerramento, muitos pais ansiosos. Através do vidro, observava o perfil concentrado do técnico, costas retas, movimentos precisos das mãos. Algo naqueles gestos, na inclinação da cabeça quando ajustava uma peça sobre a bancada, lhe pareceu estranhamente familiar. O técnico terminou o conserto do notebook, testou e saiu para a recepção, enxugando as mãos em um pano limpo. Sênia, qual é o próximo? Aquela voz. Verônica congelou, incapaz de levantar os olhos. O coração batia tão forte no peito que quase sufocava sua respiração. Grigori, tem uma moça aqui com uns fones para avaliar se dá para consertar, respondeu Ksênia, sem notar a palidez súbita de Verônica. Claro, vamos ver, disse ele, virando-se para as clientes. E então parou, como fulminado. Seus olhares se encontraram pela primeira vez em 3 anos. Anos de separação, de dor, de perdas. Tudo isso estava naquele olhar, e algo mais, algo sem nome. Verônica, sua voz tremia, quase irreconhecível. Marina alternava o olhar confuso entre a mãe e o técnico tentando entender. Até que de repente nos traços daquele rosto, naqueles olhos, na maneira como ele se mantinha ereto, reconheceu algo distante. Um eco de infância, de fotografias amareladas, de memórias que nunca haviam se formado direito. Papai. A palavra escapou sem querer, surpreendendo até ela mesma. No silêncio que se seguiu, ouviam-se apenas o tic-tac do relógio na parede e o pingar de uma torneira mal fechada em algum lugar. 3 pessoas imóveis, um triângulo de passado, presente e futuro entrelaçados em um único instante. A pergunta pairou no ar como uma névoa espessa, sem forma definida, mas carregada de um peso que todos sentiram. Não era uma indagação comum, não pedia dados, nem fatos, nem sequer uma resposta imediata. Era daquelas questões que desenterram camadas, que fazem o chão tremer debaixo dos pés. Isso mudou seu destino? O homem à frente dela, aquele que até segundos atrás, era apenas um estranho de traços familiares, abaixou levemente a cabeça, como se as palavras o tivessem atingido no peito. Seus dedos, antes entrelaçados com firmeza sobre a mesa, agora tremiam quase imperceptivelmente. Não era medo. Não era raiva. Era algo mais profundo, algo que só quem já teve que reconstruir a própria história conhece. A hesitação de quem sabe que a verdade, quando dita, não volta atrás. Destino é uma palavra grande demais para o que eu tenho a dizer, respondeu finalmente com uma voz que parecia vir de longe. Mas se você quer saber se aquele dia, se aquela escolha, ele fez uma pausa, como se buscasse as peças certas de um quebra-cabeça desmontado há décadas. Então sim, mudou tudo. Não de uma vez, não como um raio que parte o céu ao meio. Foi mais como, fez um gesto vago com a mão como se tentasse capturar algo intangível, como uma pedra jogada num lago. As ondas vão longe, mesmo que a gente não as veja.